A paz seja convosco. Seja muito bem-vindo em mais um episódio onde o Mestre serve pão na brasa. Nós estamos em uma série de ministrações à parte, tá? De uma breve palavra sobre o tema A Lista de Deus. E o tema de hoje é A Lista de Deus, parte 3. Palavra-chave, encontrando um adorador. E o nome deste adorador é Davi. Livro de Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 23. Vai chegar ao nosso conhecimento e ao nosso entendimento de que Deus ele é espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a lista de Deus, parte 3, é a lista de adoradores que adoram em espírito e em verdade, e esses são aqueles que Deus está à procura. A palavra-chave, repito, é encontrando um adorador. Adorador este chamado Davi. Quando nós falamos de Davi, não necessariamente de Davi, mas indo para o livro de Salmos, o salmista vai dizer em Salmo 119, número 164, 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Ou seja, em Salmo 119, número 164, o salmista vai dizer que 7 vezes durante o dia ele louva a Deus por causa dos juízos, por causa da justiça de Deus. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 18 e 19, Saul manda chamar Davi pelo nome. Falaram bem de Davi para o rei. Ou seja, Saul chama Davi pelo nome. Adorador que adora em espírito e em verdade entra na lista de Deus e é chamado pelo nome. Com base em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18 e 19, nós podemos fazer menção de algumas verdades. Primeira verdade, vão falar bem de você para o rei. Não importa quem é este rei na sua vida. Rei naquela época era a autoridade máxima, então esse rei pode ser o pastor da igreja onde você congrega. Este rei pode ser o pastor, a pastora de uma igreja que você já foi alguma vez ou você nunca foi. Kalamashúria. Mas alguém vai falar bem de você e você vai entrar em uma lista. Eu não sei que lista é essa. Rei é a autoridade máxima. Alguém vai falar bem de você para o seu chefe no seu trabalho. E quem sabe se não é a vontade de Deus te colocar numa lista de promoção para ser promovido, para ser honrado, para ser exaltada. O tema é esse, a lista de Deus. Então a primeira verdade, vão falar bem de você para o rei. Segunda verdade, Deus sempre tem aqueles que ele usa para anunciar quem ele quer na lista. O Espírito da Verdade. Voluntariamente ou involuntariamente, falando bem ou falando mal, as pessoas vão corroborar para que você entre na lista que Deus quer que você entre. Seja trabalho, seja ministério, seja, como eu já falei antes em vídeos anteriores, né? Uma lista para fazer um exame, para fazer uma cirurgia, né? Para receber uma causa na justiça, não importa. Deus sempre tem aqueles que são dele, para poder anunciar quem ele quer na lista. Livro de Daniel, capítulo 5, já fiz menção dela nos vídeos anteriores. A rainha fez menção de Daniel para o rei. 1 Samuel 16, os jovens faz menção de Davi para o rei. No caso, o rei Saul. Livro de Esté, os jovens informaram ao rei que nenhuma honra foi dada a Mardoqueu. Eu quero a sua atenção para o seguinte fato. Que diante do rei Saul, os jovens fazem menção de Davi. E que diante do rei que reinava no tempo da rainha Esté,
Os jovens fazem menção de Mardoqueu. Não de forma direta, mas eles respondem uma pergunta do rei. O que foi feito a este homem? Os jovens respondem: nada. Kalai, Jo, Eribarassai, Te Kalabaxé. Quando nós falamos de jovens, nós estamos falando da próxima geração que Deus vai levantar. Quando nós falamos de jovens, nós estamos falando da próxima geração que Deus vai usar. Kalamashúria. Então não é uma regra de 100%, óbvio, mas os jovens tendem a apontar e sinalizar quem de fato caminha com Deus e quem não caminha com Deus. Gênesis capítulo 41, versículo 9. O copeiro faz menção de José para Faraó. E aqui eu começo a caminhar para o final, liberando uma palavra profética sobre a tua vida. Cedo ou tarde, alguém fará menção de você. Guarde essa palavra no seu coração. Se você não assistiu os vídeos anteriores, a lista de Deus, parte 1, parte 2, assista. Nós vamos até a parte 5, parte 6. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo episódio, onde o mestre serve pão na brasa.